a mensagem do Senhor, que o Senhor ministrou na minha vida, né? Que está lá em 2 Coríntios 5:17. Amém? Pessoal, você da live aí que está nos assistindo, não fique assustado quando a gente mexe com a cabeça, olha que agora é tudo tecnológico, agora fica tudo, tem que isso, tem que aquilo, tá? A mesa aí, a mesa de som, se vocês que hoje na parte da manhã não viram, tá? Dá uma chegadinha no final ali, dá uma olhada na mesa, a mesa já está ali, mas como disse o nosso pastor de manhã, a mesa está funcionando, está tudo correndo tudo bem com a mesa, mas a campanha não acabou. A mesa já está funcionando, mas a campanha continua. Ainda temos boletos, tá, para pagar aí, tá bom? Amém? Amém. Amém, porque nós contamos com a igreja, né? Então, lá em 2 Coríntios 5:17 diz assim, isso é para crente, isso foi para mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Eu, estudando a minha mensagem, aí eu fiquei pensando, nova criatura, né? Mudanças, o tema da minha mensagem é tempo de mudança. O cristão está em constante mudança na vida dele. Eu lembro do saudoso pastor Jorge, quando ele falava que as nossas células, elas morria para criar outras células para no outro dia. Então o cristão está sempre em mudança, ele está sempre em constante mudança na vida dele. Se é tempo de mudança, nós entendemos que nós temos que mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, algumas atitudes, algumas coisas. E quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Mas Pablo, eu ainda tenho aquele negocinho que assim, acolá, estou a cada dia um passo a passo para mudar. Busque mais o Espírito Santo de Deus para que você possa ter uma mudança genuína. A palavra do Senhor, ela é reta em certas coisas. Lembra a mulher que foi pega em adultério? Jesus chegou para ela e falou assim, vai e não peques mais. Jesus não falou para ela assim, vai filha, aí fica tranquila que se você errar de novo, eu estou aqui. Não, ele foi curto e grosso com ela, o modo de dizer, né? Nas palavras de hoje, curto e grosso, ele foi direto a ela, falando com ela, vai e não peques mais. Amém? Aí eu me peguei, né, estudando e fiquei pensando, em algum momento da nossa vida nós paramos e pensamos, o que nós estamos fazendo aqui? Aí eu estou lá estudando e eu pensei na minha época de criança, quando eu tomava uma cola e eu ficava pensando, por que minha mãe me teve? Para me ficar me batendo? Eu fiquei pensando assim, eu fiquei né, observando e fiquei rindo sozinho, porque eu fiquei pensando assim, nós quando somos crianças, nós pensamos o que nós estamos fazendo aqui, o que nós vamos fazer para o futuro, o que nós vamos ter no futuro, a esposa, o marido, com o futuro. E o cristão, ele tem a convicção, nós temos que ter essa convicção, que o nosso futuro é com o Senhor. Nós temos que ter essa convicção, porque não adianta estarmos brincando dentro da igreja, para chegar lá no final e Jesus falar que nós não estamos escritos no livro da vida. Então nós temos que ter essa convicção. E para ter essa convicção, nós temos que ter mudanças na nossa vida. Nós temos que mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, porque senão não vai acontecer.
E como nós sempre dissemos, o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de colocar algo na vida do cristão para que ele possa se desviar. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo, se você pegar, eu estava estudando o 5, o apóstolo Paulo, ele nos coloca numa jornada de esperança, porque no início ele falando para onde nós vamos, ele nos coloca uma esperança, uma jornada de esperança, mostrando, olha, para onde nós vamos. Uma jornada de esperança e também uma profunda sobre a eternidade e a reconciliação de Deus. E fala no final, a transformação quando alguém vive em Cristo. E no final, no início ele fala sobre para onde nós vamos, e indo para o final, está ali nos mostrando como nós somos quando aceitamos a Cristo. Como nós devemos ser, né? É ter uma mudança. E uma mudança, não basta eu ficar falando para você, porque a mudança é algo no seu íntimo. A mudança é você e Deus. Como essa mensagem falou comigo, a mudança tem que começar comigo. E a mudança, ela começa do interior para fora. A mudança que você tem que ter na sua vida é algo que você tem que entender que vem de como você está tete a tete com o Senhor. De como como está o seu temor. Eu falo muito em temor porque antigamente as pessoas sentavam na mesa, os mais saudosos aí, os mais, não velhos, mas idosos. Velho não, porque velho é coisa, né? Raiz tá ali, ó, a Lu falando, os mais raízes, né? Quando sentávamos na mesa, os nossos pais, com boné, com chapéu, tirava. E quando eu lembro da minha avó, e quando a gente não tirava o boné, quando a gente não colocava uma camisa, a gente tomava um tapa na cabeça, vai lá botar a camisa e tira o chapéu. Era assim, o temor do Senhor. E hoje em dia o temor pelo Senhor está bem, não vou falar que acabou, porque não acabou. O temor ainda está bem fraco. E isso é uma mudança. Então, o apóstolo Paulo, ele quis nos mostrar que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então, nós temos que entender que, quando saímos daqui, saímos da porta da igreja para fora, nós temos que ser a mesma coisa. Porque nós vemos, eu conheço muito cristão que saiu daqui, ele... Não vou falar cristão 007, porque não precisa ser 007. É aquele que tudo no mundo para ele está bom. Não teve uma mudança genuína. E às vezes é mais fácil ele chegar para... E às vezes ele fala para mim assim, Pablo, eu não consigo ter essa mudança. Porque é uma mudança muito drástica, isso aqui. Aí eu falo para eles, então busque a presença do Espírito Santo. Porque nós entendemos que o Espírito Santo faz milagre na nossa vida. E quando nós queremos e temos a oportunidade de experimentar a mudança que Cristo quer na sua vida, algo novo e o sobrenatural acontece na nossa vida. Eu sempre falei aqui para vocês sobre quando minha mãe foi comprar um apartamento. Minha mãe entrou numa igreja, fez uma campanha de 7 semanas, e ela botou um propósito para comprar um apartamento. Ela não tinha dinheiro para dar entrada, não tinha nada, e teria que ter 100% do financiamento da Caixa Econômica. Então ela conseguiu, e ela deu esse testemunho na igreja. E pessoas que estão há 30 anos, eu lembro que o pastor falou 30, 15 anos, 30 anos, 40 anos, que nasceram dentro da igreja, que não tinha sentido o extraordinário de Deus.
Mas para acontecer o extraordinário de Deus na nossa vida, nós temos que ter mudança. E nós vamos hoje ver 4 passos, tá? Sobre mudanças que nós temos que ter na nossa vida. O primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança. Está lá em Lucas 15, 17, que diz assim, a mensagem sobre o filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Reconhecer a necessidade de mudança é entendermos que nós precisamos mudar quando nós estamos em Cristo. Reconhecer a necessidade de mudança é para que nós possamos começar a experimentar o novo de Deus na nossa vida. E o novo de Deus na vida do cristão é todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos e abrimos os nossos olhos e colocamos nossos pés no chão, é um novo de Deus do cristão. É um novo de Deus para uma pessoa. Porque nós temos mais uma oportunidade de fazer um novo. Quando nós abrimos nossos olhos, nós entendemos que aquele dia é o que o Senhor escolhe para mim. E a mudança vem com isso, quando nós reconhecemos que nós necessitamos de mudança. Que nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo. Que nós não somos nada sem a mudança que nós queremos. Ah, mas Pablo, eu estou sendo usado, sim, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar, mas nós temos que querer. Não adianta o Espírito Santo estar do nosso lado, falando, filho, mude, mas eu mesmo não quero mudar. Eu mesmo não quero ter essa mudança. Eu mesmo não quero estar nessa mudança completa. Se eu não reconhecer que eu preciso da mudança, nós não vamos mudar. Se eu não reconhecer que eu preciso de mudança, eu não vou mudar. Eu vou estar vindo na igreja, vou estar pregando, vou estar louvando, vou estar dando dízimo, vou estar fazendo tudo que faz dentro da igreja, mas quando eu saio, eu não tive essa mudança verdadeira. Eu entro dentro da igreja, me encho, e quando eu saio, ao caminhar da minha casa, vai se esvaziando o vaso. Nós estamos cheios, mas se não tiver uma mudança genuína, aquelas rachadurazinhas vão começar a jogar o que você recebeu do Senhor, no dia do culto, no dia da oração, no estudo, no louvor, aquela rachadura que tem em você, que teria que ter aquela mudança, ela vai se esvaziando. Mas Pablo, aquela rachadurazinha eu posso fazer um remendo? Não. É quebrar mesmo. Quem tem vaso em casa aqui de planta? Quem tem vaso de planta sabe que o vaso de barro, o vaso de concreto, quando dá aquela rachadurazinha já era. Não adianta você ficar botando cimento, botar isso. O meu lá quebrou um lado, aí eu fui, deixando. Quem participa do GVC lá viu, aí cai um pedaço, outro pedaço, cai o outro. Quando eu fui ver, aí ontem eu em casa comecei a mexer, eu só mexi na planta, ela pum, caiu tudo. Então não adianta chegar e remendar aquela rachadura. A mudança é quebrar, é cortar na raiz, é quebrar ela toda para colocar vaso, para nós virarmos vaso novo. Então o primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança, reconhecer que os meus pensamentos, o meu caminhar, as minhas atitudes, o meu falar, tem que ser diferente depois que eu aceitei Jesus.
A Luciana estava falando aqui sobre gratidão, mas se você pegar a mensagem da Luciana, ela no início ela falou sobre a murmuração. O mudar também é parar de murmurar. O mudar também é parar de ser, vida, não. O mudar é você ter o pensamento restaurado. Restaurar o seu pensamento é entender que tudo que o Senhor nos dá é de bom agrado para nós, e nós temos que nos adaptar, não é? Esse calor todo nós estamos nos adaptando. Aí nós falamos assim, vem o calor, Deus, 40 graus no Rio de Janeiro, nós nos adaptamos com o calor. Vem a chuva, nos adaptamos com isso. Tudo que o Senhor que manda para a terra, manda para aqui, é de bom agrado, porque às vezes nós entendemos que, está muito calor, aí quando vem aquela chuva forte, Senhor, que chuva forte, mas não entendemos que as árvores, as plantas precisam de água. Então, a mudança é entender e reconhecer que tudo que o Senhor faz para mim e para a sua vida é algo muito importante para que possamos usufruir das maravilhas do Senhor. Então o primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança. 2 Coríntios 13, 5 diz assim, 2 Coríntios 13, 5, examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo, ou não reconhece que Jesus Cristo está em você, a não ser que já tenham sido reprovados. O apóstolo Paulo é bem direto nas coisas dele. E aqui não está um apóstolo qualquer. Aqui não está uma pessoa qualquer. Aqui está uma pessoa que está falando, que está sendo relatado na Bíblia que foi chicoteado, foi preso, foi tudo de ruim que nós podemos pensar, Paulo sofreu por Cristo. Aqui está um apóstolo que tudo que ele fazia antes, aconteceu com ele, não é? E Paulo, quando ele fala de algo que ele sofreu, e ele teve que ter uma mudança, ele reconheceu que ele tinha que ter uma mudança, ele reconheceu, porque quando ele era Saulo, ele fazia tudo o que ele queria, ele fazia acontecer com Cristo, com o povo de Deus. Então Paulo passou tudo. Aqui não está uma pessoa que ele passou um negocinho, não, ele passou tudo em prol do Evangelho, em prol do amor do Senhor, em prol de levar a mensagem do Senhor. Então é reconhecer a necessidade de mudança. E eu faço uma pergunta para você hoje. Em sua opinião, qual é a maior dificuldade que você tem para reconhecer os seus erros? Isso nós temos que guardar. A melhor coisa é a gente ver o erro dos outros para não cometê-lo. Mas até quando nós vamos ficar olhando o erro dos outros para não cometê-lo e o nosso ficar encoberto? Amém? Segundo passo, estar aberto a mudanças. Filipenses 3, 7, 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Paulo, ao ser transformado de Saulo para Paulo, teve que se abrir para mudanças. Ele se tornou um odre novo e recebeu um vinho novo. Marcos 2, 22, até o amor da minha vida colocar ali. Não adianta apenas reconhecermos a necessidade de mudança e não se abrir para a mesma. Como Paulo nos ensinou, temos que buscar viver em novidade de vida, que diz assim, Marcos 2, 22, diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isto, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo e odres novos.
Então é reconhecer, estar aberto a mudanças, é entender, como eu disse antes, que nós somos um vaso e esse vaso tem que ser quebrado para que possa vir Deus restaurar esse vaso e fazer um vaso novo. Não adianta estarmos sendo um vaso, mas com vasos de rachaduras. A Lu aqui que costura sabe que não adianta você pegar uma roupa velha e costurar em roupa nova. Nós entendemos que não adianta você chegar e pegar o velho e colocar no novo. Não adianta você pegar um copo d'água limpa e botar no copo de água suja, porque não vai ficar limpo. Ele vai o quê? Vai sujar. Então é estar aberto à mudança. Será que nós estamos abertos a mudanças? O novo é assustador, não é assustador? A mudança é complicada. Mas Pablo, você está falando de um jeito que parece que é fácil. Não, não é fácil. A mudança é algo a se pensar. O novo é algo que assusta. O novo, quem é que não gosta de ficar naquele mesmo, né, na sua zona de conforto, naquela mesmice, sempre fazendo aquelas mesmas coisas? É muito bom. É muito bom você estar sempre fazendo a mesma coisa, porque nós já estamos adaptados àquela rotina. Aquela rotina. Mas às vezes nós temos que entender que temos que ter mudança na nossa vida. Os jovens, para ter um futuro, ele sabe que ele tem que estudar, tem que fazer uma faculdade. Para receber mais, ele tem que mudar, ele tem que fazer algo para que ele possa receber os seus valores mais. Para você ter uma casa melhor, você tem que fazer algo para que aquilo possa mudar na sua vida. O novo é complicado, o novo é assustador, o novo assusta, sim, mas requer estarmos abertos para que a mudança possa acontecer na nossa vida. Para que o novo entre na sua vida, para que o novo de Deus entre na sua vida, nós temos que estar abertos para que esse novo e o extraordinário de Deus possa estar acontecendo na nossa vida. Eu tenho uma prima que ela namorou um rapaz tantos anos, aí depois terminou, aí namorou outro rapaz, 7 anos, mas ela entendeu que ela tinha que terminar para que o novo pudesse vir na vida dela. E o novo rapaz que ela arrumou está sendo uma bênção, ficou pouco tempo e já casaram. Às vezes, você tem que entender o propósito de Deus. Às vezes você tem que entender o que Deus tem para a sua vida. Porque para que o novo possa entrar, você tem que deixar as outras coisas para trás. Quando Paulo fala nova criatura, deixou para trás, aí nós vamos pensar também sobre o relacionamento. Por quê? A minha prima, se ela não sai desse relacionamento, ela ia ficar igual uma tia minha, que ficou 9 anos para casar. E eu até hoje, toda vez que eu chego lá, eu falo para ela, ficou 9 anos para casar, ele chorou na igreja, chorou como bebê, e aquele choro que não valeu de nada. Eu ainda zoo ele, você chorou, aquele homem chorão, chorou pra caramba na igreja, ficou eu e meu tio olhando, desconfiado, e depois começamos a ter aquela zoação nele. Para chegar agora, ele não cuida bem da minha tia, não sei o quê, parece 2 irmãos. Eu falo, obrigado pelo choro que você fez na frente do padre. Então, para que possa entrar o novo na nossa vida, nós temos que entender que nós temos que deixar as coisas velhas. E as coisas velhas não quer dizer roupas só, não quer dizer isso, mas quer dizer relacionamento, quer dizer trabalho. Pablo, mas eu estou no meu trabalho lá, eu quero
Mas se você sentir que é o seu trabalho, você não vai crescer, não vai adiantar. Eu estava conversando com minha esposa, eu estava falando para ela, a partir de janeiro eu tenho que experimentar o extraordinário de Deus na minha vida, mas para mim experimentar o extraordinário de Deus na minha vida, eu tenho que começar a caminhar, fazer algo para que esse extraordinário possa acontecer. Queria eu chegar para o Senhor, Deus, eu quero um carro. Aí Gabriel vem com o carro nas costas, o anjo desce, está aqui o seu carro. Seria maravilhoso. Mas para que o extraordinário de Deus possa acontecer na minha vida, eu tenho que fazer esse extraordinário acontecer. E cabe a mim estar aberto a mudanças. A mudança dói, não dói? Eu vou dar um exemplo aqui mais ou menos. Não é... eu sei... vocês já estão acostumados que de vez em quando eu falo algumas coisas, né? É igual, já viu um curral, um boi, um monte de boizinho lá, bonitinho. Aí tem o local da água e tem o local da comida. O boi já está instruído, ele já sabe aquilo. Quando você tira, já era. Ele fica perdido, ele não sabe por quê? Porque ele já está acostumado com aquele local. Ele está acostumado que ali tem a água, que ali tem a comida. Então, até os animais lá em casa também, quando eu mudo a água de lugar, as cachorras ficam perdidinhas. Aí não sabe, eu tenho que pegar a água e ir mostrando, botar no mesmo lugar, depois bota. Então, é assim. Mas nós, seres humanos, nós somos e nós conseguimos nos adaptar às mudanças. E para acontecer essas mudanças, nós temos que entender que essa zona de conforto tem que acabar na nossa vida. Para que possamos experimentar o extraordinário de Deus, nós temos que sair dessa zona de conforto. Porque às vezes a zona de conforto nos paralisa de tal maneira que nós não crescemos e nós não experimentamos o extraordinário de Deus. Então estar aberto a mudanças. Nós estamos abertos à mudança? Nós temos que estar abertos a essa mudança. Como disse lá, nova criatura nós somos, as coisas velhas ficaram para trás, é deixar para trás tudo que ficou velho. Deixar para trás tudo que nos faz lembrar da onde Cristo nos tirou. Às vezes, ficam tão saudosistas, meu Pai do céu, como antigamente era bom, não sei o quê. Mas você pensar da sua infância, do seu aniversário, de algo bom na sua vida, é uma coisa. Mas quando nós começamos a pensar do que nós fazíamos antigamente, eu saía, hoje em dia, domingo não tem como sair. Domingo de manhã, essa hora eu estava na praia. Domingo de noite, essa hora eu estava indo comer uma pizza. Estava na casa dos meus parentes fazendo acontecer. Isso, Lu. Essas coisas não te pertencem mais. Mas, Pablo, isso é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Mas temos que entender, para que o novo possa acontecer, as coisas passadas ficaram para trás. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não foi qualquer sangue. Não foi um sangue de animal, não foi um sangue de pomba, não foi isso, não foi isso. Foi o Cordeiro. Se quisermos entender como foi o sofrimento de Cristo, vai lá em Isaías 53. Não foi qualquer ato, não foi qualquer coisa. Jesus estava lá com o Pai caminhando, curtindo onde nós vamos curtir, caminhando com o Pai, e já pensou, aí Deus chega para ele, filho, você vai descer, vai acontecer isso, e Deus falando para ele tudo o que ia acontecer. Você vai sofrer, você vai ser cuspido, você vai ser rejeitado, você vai ser crucificado pelo Pablo, pela Juliana, pelo Ismael, pelo Alex, pela Lia. E Cristo lá em cima falando assim, eu vou, Pai. Mas, de repente, papai passando, o diácono,
o pastor Alexandre, não sei se é pastor agora, o Alexandre que falava, papai de mão dada com ele, falando, filho, é isso. E ele, como uma criança, falando, pensando, né, deve estar coçando a cabeça, assim, meu Deus do céu, eu vou ter que descer mesmo? Aí, está tão bom aqui, Senhor, está tão bom aqui, papai, com você. Aí Deus fala assim, vai ter sim, meu filho, porque eu amo tanto eles, amo tanto, que eu vou ter que dar o meu único filho, para que possa acontecer tudo isso que vai acontecer com você, por eles, para que no final de tudo, todos nós possamos estar juntos. Aí Jesus fala, eu vou, Senhor. Então é entender que está aberto à mudança, é entender que todo o sacrifício do Senhor não pode ter sido em vão. Então a nossa mentalidade de cristão tem que ser uma mentalidade de Cristo. O que sair da nossa boca, seja que saia da boca de Cristo. O nosso caminhar tem que ser o caminhar de Cristo. Se você é sal, o sal não é só para salgar, o sal é para temperar. O sal naquela época era para temperar, não era para salgar, porque hoje em dia tem alguma... A minha sogra que fala que a mão pesada, ela vai jogar o sal, quando ela joga o sal, pum, salgou. Não é só salgar, o sal não foi para isso. O sal, quando foi feito, foi para temperar. Então nós somos o quê? Qual o tempero que vocês estão sendo? Eu sou o sazon, só amor. Né, amor? Oxe, e até parece, tá doida, mulher? Oxe. Ismael, eu vou querer sal grosso. Mas o sal grosso, né? O sal grosso moído, ele afina. Amém? Segundo passo, está aberto a mudanças. Terceiro passo, estar disposto a lutar por mudança. Lucas 15, 18 fala... Mais uma vez, Lucas 15, 18 diz assim, vou me arrumar e voltar, vou para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Isso aqui é mais uma passagem do filho pródigo. Então o filho pródigo, ele entendeu que ele tinha que fazer algo para que as pessoas pudessem ver a mudança. E não só ele. Quem lembra da passagem de Zaqueu? Zaqueu, um homem pequeno, que naquela multidão não conseguia ver Jesus, e ele entendeu que para ver Jesus ele tinha que ter a disposição e a atitude para ver Jesus. Para que ele pudesse ver Jesus, ele teria que ter a disposição dele para ver o Senhor. O que ele fez? Subiu numa árvore para ver Jesus. Então eu lhe falo para você, estar disposto a lutar por mudança é entender que é uma batalha constante contra a nossa carne. É aquele velho ditado, qual o lobo que você está alimentando? O lobo da carne ou o lobo do espírito? Ou você alimenta a carne ou você alimenta o espírito. E nós entendemos como seres humanos que quanto mais alimentamos a carne, mais distante nós ficamos de Cristo. Nós entendemos que quanto mais alimentamos a nossa carne, o ego, a soberba, o nosso achismo, o nosso achar que é pelas nossas forças, sobressai tudo que Cristo quer fazer na nossa vida. E para o cristão é o quê? Reconhecer que nós não somos nada sem Cristo. Todo o livro de autoajuda fala que você pode, você consegue, você é pelas suas forças, pela sua inteligência. Todo o livro de autoajuda coloca você como a pessoa que vai conseguir.
Mas o cristão, ele tem que entender que não é pela força dele, não é pela inteligência dele, não é porque ele quer, é porque Cristo está dentro dele. É porque Cristo guia a vida dele. É porque ele reconhece que sem Cristo ele não é nada. O cristão, ele tem que entender, está disposto a lutar por essa mudança, porque a carne, ela tenta acabar, não é acabar, mas ela sobressair ao espírito. E quando a carne sobressai ao espírito, automaticamente nos distanciamos do Senhor. E eu falei sobre o meu trabalho, porque eu estava conversando com minha esposa, eu estou incomodado, eu tenho ficado incomodado por não ter tempo na obra do Senhor, na casa do Senhor. Por não ter tempo de estar na casa do Senhor. Não ter tempo de fazer algo para o Senhor. Porque quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, nós entendemos que nós nos sentimos mais satisfeitos, mais alegres, mais realizados. A palavra diz que buscar em primeiro lugar o quê? As outras coisas? Não, buscar primeiro o reino e a sua justiça, para que aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso está me incomodando muito. E eu até falei para minha esposa, eu estou disposto à mudança, mas eu tenho que lutar pela essa mudança. Eu tenho que querer essa mudança. Eu tenho que querer mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, algo na minha vida que está me distanciando do Senhor, algo na minha vida que está deixando para mim não escutar a voz do Senhor, que quanto mais ouvimos e alimentamos a nossa carne, menos a voz do Senhor nós escutamos. Então, o filho pródigo, ele reconheceu que ele tinha que ter a disposição de mudar, e ele vai lá e fala com seu pai. Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, e Jesus automaticamente visualiza ele e fala assim: Zaqueu, hoje a boia vai ser na sua casa. Porque o pessoal pensa que Jesus ficava caminhando e não comia, né? Poxa, não, Jesus, opa, Zaqueu, a boia é na sua casa hoje. Aí Zaqueu alegre, contente, porque quem não gostaria de hoje, se de repente sair daqui e Jesus chegar para você: Júlio, a boia na sua casa. E antigamente tinha que fazer na hora, né? Fazer tudo na hora. Ainda sentava, ficava conversando, ia comendo uns aperitivos, alguma coisa, aquelas frutinhas, né? O iFood é rápido. Então o Zaqueu entendeu que ele tinha que ter. Aí naquele momento, aí você, pegando mais à frente, Zaqueu fala o quê? Senhor, com toda a alegria do Senhor estar na casa dele, ele fala: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver. Nas minhas palavras, tá? Eu vou devolver. Então ele estava disposto à mudança. Estava disposto a querer essa mudança. E até qual ponto nós estamos dispostos a ter uma mudança na nossa vida? Até qual ponto nós estamos querendo uma mudança genuína na nossa vida? Porque nós vemos não vou falar igreja, mas cada pastores que quando levam mensagens, você vê que aquela mensagem você vai peneirando, peneira, e quando você vai ver, não ficou nada. João Batista, se estivesse vivo e passasse por aqui, pregando arrependimento, ele ia ser apedrejado na hora de novo. Porque todos iam falar: opa, você é maluco, que arrependimento, mas a palavra é isso. A palavra do Senhor é mudança.
E não é uma mudança qualquer. É uma mudança de cortar os galhos fora, ir podando. Você vai sendo podado pelo Senhor. É uma mudança genuína. É uma mudança que você, não vou falar palavrão, mas quando você chegar, você está na rua, está no carro, passa um abençoado, aí você vai abençoado. É quando você olha, o cara te fechou, você não fala nada e deixa aí. A mudança é quando você está caminhando, você quando está, como a Luciana falou semana passada, é você parar de murmurar. Parar de murmurar do salário, parar de murmurar do governo, parar de murmurar do seu trabalho, parar de murmurar da sua esposa, parar de murmurar do seu marido, parar de murmurar sobre os seus filhos. E só orar. E só orar. Amém? E o quarto passo é dependência de Deus. João 15:5 diz assim: isso, amor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Foi o que eu estava falando antes. O cristão tem que entender que sem a vontade do Senhor, sem ele se colocar à disposição do Senhor, ele não consegue fazer nada. E a palavra diz ali, sem mim nada podeis fazer, na outra versão. Sem mim nada podeis fazer. E quando ele falou que ele é a videira e nós somos os ramos, a mudança é assim também. Nos colocamos como uma árvore, mas às vezes nós temos que ser podados. Hoje nós estamos conversando, né, Ismael, sobre as mangueiras, que a gente vê, está vendo aí mangueiras sendo mortas. A minha rua ali tem um pé de jamelão que mais ou menos uns 5 anos não dava um jamelão. E o extraordinário de Deus aconteceu que essa semana eu passei, o chão está todo manchado. Todo roxo. Está dando jamelão. E a mudança é isso. A mudança é você entender que aqueles galhos que está te atrapalhando, que está te tirando, não é tirando da presença, mas está te distanciando de escutar a voz do Senhor, você tem que cortar. Aqueles laços que tem te tirado a atenção do Senhor, você tem que cortar. Algo que tem te atrapalhado, tem que ser cortado. A mudança, às vezes nós temos que ser podado, e isso acontece com as plantas. Quando você dá uma podada nela, o que ela faz? Ela floresce mais forte. E isso tem que acontecer comigo e com você. Para que o extraordinário de Deus possa estar entrando na minha vida, eu tenho que entender que eu sou dependente do Senhor. Mas para que eu possa ser dependente do Senhor, alguns galhos têm que ser arrancados. Alguns galhos têm que ser podados. Alguns galhos têm que ser retirados. Para que algo possa acontecer na minha vida, basta mim e você querer essa mudança. E para concluir, você que quer realmente viver a mudança e a mudança do Senhor, que o 2025 possa mudar, porque é sempre assim, né? No final do ano, a gente promete várias coisas. Para que o 2025 seja como você está idealizando, colocando na sua mente, junto com o propósito do Senhor possa estar acontecendo, nós temos que ter essa mudança na nossa vida. Para que o extraordinário do Senhor possa estar acontecendo na nossa vida, essa mudança tem que começar de hoje.
Amém? Podemos ficar de pé. Hoje eu acabei até rápido, 7h20. O pastor deve estar até abismado. Amém? Então vamos estar orando aí, tá? E se você tem algo no seu coração que possa estar sendo mudado, que você possa nesse momento estar falando com o Senhor e pedindo a ajuda dele para que essa mudança possa ser genuína. O extraordinário do Senhor para a sua vida vai acontecer quando você tiver uma mudança. Eu lembro do menino Cássio, quando fazia os louvores aqui, ele sempre falava que Deus tem muito mais para a nossa vida. Às vezes nós colocamos Deus numa prateleira tão baixa que parece que Ele tem a limitação de fazer algo na nossa vida, mas não tem. Deus tem o poder de tudo. Quem lembra da passagem de Jó? Para tudo acontecer na vida de Jó, o diabo ainda teve que pedir a autorização do Senhor. Deus não perdeu o controle do mundo, nem o controle da sua vida. Ele tem o controle e a chave da sua vida nas mãos dele. Basta você querer experimentar esse extraordinário. Amém? Curvamos nossas cabeças. Pai, nos colocamos à sua disposição nesse momento. Como Paulo, que era Saulo e virou Paulo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, restaurar esse vaso, para que essa mudança, Senhor, possa ser uma mudança, para que possamos entender e aproveitar e nos alimentar do Seu extraordinário. Que essa mudança venha sair de dentro para fora, que possamos sair daqui outra pessoa, que possamos sair da sua casa com algo novo dentro de nós. Que o nosso coração, Senhor, seja um coração que o Senhor se alegra, Pai. Que o Senhor se alegra quando pensarmos, que o Senhor se alegra quando falarmos, que o Senhor se alegra de todas as nossas atitudes. Mas para que essa mudança possa acontecer, eu possa estar disposto à mudança. Sair da zona de conforto, sair do meu mundinho, sair do meu querer, para que o Seu querer, a Tua vontade, prevaleça na nossa vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Luciano? Glória a Deus, né, gente? Que a gente possa colocar em prática, né, o que nós ouvimos agora, realmente mudar. Porque, como o Pablo falou, chega no final do ano, o pessoal promete tanta coisa. Não, o ano que vem eu vou começar uma dieta. O ano que vem eu vou estudar. O ano que vem eu vou ficar mais firme. Mas a mudança começa hoje. Não é o ano que vem. Começa a partir do momento que a gente abre o coração para o Senhor, e disciplina e foco, e coloca aquilo como prioridade nas nossas vidas. Aquilo ali tem que ser a prioridade, nós mudarmos, como o Pablo falou, sermos gratos, né? Como eu preguei, em vez de você murmurar, agradece. Agradece ao Senhor, porque Ele sabe de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que você tenha uma semana abençoada, rica e abundantemente. Um final de domingo abençoado também. Fiquem na paz, Deus os abençoe. Amém.